Começando mais um. Meu microfone tá bem longe. Dona Célia Podcast. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? O podcast da família brasileira. Eu coloquei isso no Instagram porque eu não sabia o que pôr na bio na bio O que é isso aqui? oficial. É o seu meu computador. Ah, perfeitamente. Queridos, se inscrevam no nosso canal, Dona Célia Podcast, porque como vocês podem ver, nós estamos cada vez melhorando mais. Hoje estamos com um nosso fundo verde, famoso chroma key, famoso estou onde eu quiser. É uma boa definição. A gente quer fazer com esse fundinho agora para ficar um pouquinho mais bonito, mais artístico, talvez. O fundo preto é legal, eu gosto, mas tava ele curtindo. fica batido, né? Ele fica tipo, é isso aí que tem para hoje, entendeu? Agora o fundo verde nos dá infinitas possibilidades, como por exemplo, Você vai realmente fazer isso. eu vou porque, sim, a praia, igual você fez no outro programa que a gente gravou e não foi pro ar. A praia. A praia. Ou Qual praia? a praia que eu achar no Google. Não. Quero complicar aqui as coisas. Pode ser Ou assim. pode mano. ser... Nós podemos estar em Tatooine. Podemos estar... Esse você acha fácil. Acha fácil mesmo. Podemos estar em Hogwarts. Tchum. Podemos estar na Terra-média. Isso, só Podemos porque você estar, já tem essas imagens no seu computador, Já Laures. tenho. Queridos, esse é o Fundo Verde. Prazer. Prazer. Pra quem não conhece. A gente vai usar ele a partir de agora nos vídeos. E Se ficar ruim, já comenta também. Fala, tira esse fundo verde. uma curiosidade sobre esse programa é que é a segunda gravação que nós estamos fazendo sobre o mesmo assunto. Por que estamos fazendo a gravação sobre o mesmo assunto, Ricardo? Porque a luz do primeiro ficou uma tosquice sem tamanho. Exatamente. E como nós não deixamos vocês com um produto de má qualidade, Nunca. decidimos jogar fora 1 hora de edição e 1 hora de gravação Sim. no lixo. Porque eu fiquei tentando... Into the garbage. pra ficar um fundo verde bem recortadinho, bem bonitinho. Hoje não será um dia de bastantes compromissos, porém não perderemos a oportunidade de gravar esse Dona Célia Podcast. Porque se a gente não gravasse agora, nessa 1 hora que nós temos agora... Segunda-feira vocês não teriam esse programa. E aí como é que fica? Exatamente. Esse programa que vem mudando vidas E por conquistando toda a as cotia. massas. Sim. E conquistando as massas. Indique Dona Célia pros seus amiguinhos aí. Indiquem. E Indiquem é pra isso. massa. Se vocês fazem ilustrações, desenhos, montagens, fotos, colagens, se quiser ter o seu rosto estampado aqui, Só me falta essa. mande aí a imagem pra mim. Manda no Isso. e-mail Dona Célia Podcast. donaceliapodcast@gmail.com. Manda lá que aí eu vou reunir as imagens e posso usá-las ao longo dos programas, certo? É uma das imagens bonitinhas lá, os caras mandam pro Michael Kister umas imagens da hora. Aí nós tem que ter umas imagens da hora também. Pode fazer até uma divulgação, né? Ó, aqui ilustração do artista Rogerinho Boli Boli. Ilustração do artista Lawrence Luna. Olha que maravilha. Vou até sair da frente. Está aí, né? Tá aí. Queridos, hoje nós queremos falar um pouco sobre jiu-jitsu. Faz tempo que a gente não faz um programa de jiu-jitsu, né? Quer dizer, sem contar a gravação perdida. Para os Eu telespectadores. nem lembro qual foi o último. Acho que o último foi, o segundo. Que o caminho até a faixa preta. O primeiro e o segundo foram de jiu-jitsu. O terceiro já não foi. O quarto mencionamos. E aí daí em diante fomos para assuntos diversos. Pra quem não sabe, nós temos uma escola em jiu-jitsu. Eu sempre gosto de falar isso. Em Cotia. Então, por isso que... Dona Célia é patrocinado por Heavy Brothers. Esse conglomerado aqui. Exatamente. Né? Porque é sempre bom. Contamos Sabe com- quem fazia jiu-jitsu? Que eu lembrei agora? Demi Lovato. Batman. Verdade. Por que eu puxei este assunto? Porque o senhor recebeu uma pergunta Nossa, é verdade, ó. Eu já de um mandei... telespectador. Eu já mandei esse salve uma vez, mas eu vou mandar de novo. Nosso querido lógico. ex-aluno, mas ainda amigo, Miranha.
Miranha, mais Rafael. conhecido como Rafael, que é o nome dele. Rafinha da galera. Isso, o Miranha. Ô Miranha. Que mandou uma perguntinha para Dona Célia Podcast. Você pode fazer o mesmo, só seguir o nosso Instagram, que sempre vai ter uma caixinha de perguntas no Stories lá. Ou manda no e-mail, tá? Ou manda DM, ou manda no WhatsApp, se você conhece a gente. Isso. Ou manda no telefone da Heavy Brothers. Só mandar. Só mandar. Dona Célia Podcast, o melhor podcast da Via Láctea e em toda a galáxia, @gmail. Nossa senhora, o e-mail mais complicado do Brasil. Ele perguntou qual o Coringa que a gente prefere. Coringa. Entre o Joaquin Phoenix ou o Heath Ledger. Qual foram os... Ele ignorou o Jack Nicholson. Ele ignorou. Que foi um ótimo Coringa no primeiro Batman, que foi as um ótimo telas. Coringa Né? para o seu tempo. Foi um ótimo Coringa. Hoje em dia ele é um Coringa louco. Sabe quem Porque fez o aquele Coringa- Batman? Quem dirigiu aquele Batman? Quem? Tim Burton. Ah, é loucura total. Que tem bem o estilinho dele ali. Sim. Mas ok. Aquele Coringa é o Jack Nicholson vestido de Coringa. Não é um Coringa. É o Jack Tipo Nicholson. isso. Porque... Ele já tem cara de louco. Exato, ele é louco já Já. normal. Só precisou botar maquiagem. Exato. Então, ok. Ou eu pego o Heath Ledger ou o Joaquin Phoenix. Perfeitamente. Isso, os outros dois. Porque são os Coringas mais sérios, né? Porque entre eles teve o Jared Leto em uma adaptação Que totalmente nem foi errada, o filme mano. dele. Ah, não, mas... O Jared Leto poderia ter sido um Coringa melhor. Ele tem cacife pra isso. Porém, eu acredito que a interpretação que ele quis fazer naquele Coringa, meio de E maníaco... também que deram pra ele, né, mano? O Coringa meio pimp. Mas é o Coringa que era pra ser pontual ali, né? Mas, ok. O seu, entre esses dois citados... Eu não me importo com o Batman, nem com o Coringa. Nossa, mas só pode falar assim, né? Não é isso, não é essa a resposta que ele quer de você. Tipo, eu não me importo. Então vamos seguir o programa. Imagina! Tipo, obrigado, mas referente à sua pergunta, eu não me importo. Hoje a gente vai falar sobre... É isso. Não, eu não me importo, eu não acho que... Eu acho que o Heath Ledger é um Coringa mais pro universo do Batman. Sim. E Enquanto- por isso já respondo que é o meu preferido. Você responde que você prefere por causa disso. É o Heath Eu Ledger. acredito que o Joaquin Phoenix tem chance de ser um bom Coringa se ele entrar no Batman do Crepúsculo. Do Robert Pattinson. Isso. Batman do Robert Pattinson, só que aí entra aquilo lá. É tudo expectativa, né? Tudo expectativa. Igual na outra gravação você disse que esse Robert Pattinson, ele será um Batman mais realista. Sim, Um essa é a Batman vibe. mais quebrado, com mais É o angústia. início da carreira dele ali. Então ele vai ser mais realista. Já deu pra sentir, já. Deu pra sentir. Até pelo traje dele todo remendado lá. Sim. E também, aí, se ele for numa vibe mais realista e eles conseguirem fazer um Coringa... Juntar os dois, eu acredito que ele tem potencial pra ser um Coringa melhor que o Heath Ledger. Porém... Não, em questão de atuação, os os dois são bons, muito velho. diferentes. Não tem como, é muito diferente Eu mesmo. só prefiro do Heath Ledger porque tá no universo do Batman e aquele Coringa mais próximo do que eu leio nos gibis e tudo. Já o do Joaquin Phoenix é um filme totalmente à parte ali. Você nem consegue ligar o Batman. É Ali. um conceito, né? É um cara ao qual a sociedade levou ele ao limite e ele respondeu da pior Mas aí forma. eu acho que assim, a DC ela falhou no momento que ela quis copiar a Marvel. Ah, sim. Isso eu Porque concordo. a Marvel claramente estava com um plano. Eles tinham um produto pronto ali. Isso. Já. Eles... Enquanto a DC só foi na vibe. Falou, eles Só estão queria ganhando esses milhão. zilhão de dinheiro. Vamos fazer a mesma coisa. Se eles tivessem feito vários filmes igual o do Joker, que não tem nada a ver com nada. Porque quem lê quadrinho não tá nem aí, velho. Ele só quer ver o herói dele ali. Isso. O vilão dele ali. Se eles tivessem feito vários filmes, nada com nada, que não se ligasse um com o outro, mas que cada obra individual fosse Sim, você entrega pro- perfeita, igual o Joker. o que Você eles vão- entregaria mas um produto É o que eles estão fazendo top. agora, né? Agora, tarde demais, porque agora... Não, tarde eles... não, pô. Tarde. Que tarde. tarde. Eles estão... Ó, o Porque Joker pegou até prêmio e tudo, mano. Pegou prêmio e tudo, mas só que... Nunca é tarde. O que eu acho? Nunca é tarde para os seus sonhos. Nunca é tarde Acredite. para melhorar. Porém, Agora eles estão no caminho certo. agora eles estão com uma má imagem. Uma imagem de filme bosta.
Não que tá, teve um monte Lawrence. de filme bosta. É só ver a bilheteria, Lawrence. O povo Não, esquece. tudo bem. Pô, tudo bem. Aliás, eu tô dizendo filme bosta para o mundo de exibição Lawrence. deste programa, Mulher Maravilha também já vai ter estreado já. É verdade. Ele também está fora do do universo que eles tentaram. Agora todos são. É um universo muito fantástico. Você pega, né? tipo, o Shazam que teve, foi bem divertido. Então eles quiseram dar essa carga divertida. Exato. O Joker, que foi pesado. Próximo Batman será da mesma forma. Acredito que tem potencial. Até o mesmo Aquaman que saiu ali com o Jason Momoa, após o Liga da Justiça, que é terrível. Nossa. Você vê que eles não citam nada ali, mano. Nada. Então agora vai nos trilhos, porque de empresa eu sempre preferia DC, porque sempre foi mais pesado, assim. Ela já tinha o selo deles. Por que eles quiseram fazer igual a Marvel? Money. É, né? Money, cara. Eles queriam vender a mesma coisa que o cara tava vendendo. Que, ó, aí da Marvel, cara, esses filmes, mesmo como dizia o nosso aluninho, o Vingadores Eu Te Mato. É o Brian. É o Brian. Você assistiu Vingadores Eu Te Mato? Aí ele ficou a aula inteira falando: Eu te mato! Eu te mato! Não, é Ultimato. Não, Vingadores Eu Te Mato. Nossa. Meu, esse tipo de filme não me pega, mano. É, então. É um Filme que só bom. tem explosão, efeito especial e conteúdo zero. Eu gosto. Da Marvel, Porém- eu gostei do Thor Ragnarok. Muito Nossa. divertido. Nós queríamos até usar a música do Thor Ragnarok. Nossa, E não é aquele- Thor Ragnarok, né? Divertido. Guardiões da Galáxia, divertido. Sim. É porque são filmes com outra vibe, outra agora, tipo, pegada. Homem-Formiga, muito boboca. É. Mas só pra gente não se estender muito, eu prefiro o Heath Ledger e o eu Lawrence não me importo. Whatever. Eu não me importo. Basicamente isso. Cada um deles em seu quadradinho. Dois grandes atores, duas grandes atuações, mas o do Joaquin Phoenix se você não põe Joker lá, Você não sabe o que é. você Poderia nem ser se um filme- importa. É. Mas o filme é belo. Podia ser o Palhaço Pimpão. É um filme belíssimo que acaba com o teu dia. Exato. É muito pesado, A cara. primeira vez que eu fui assistir, eu não quis assistir, você acredita? Porque a primeira cena que ele Você já vê- se fode, Nossa, é terrível. eu já fiquei triste. Eu falei, eu não quero ficar triste hoje. O filme é tão bom que é aquele filme que você assiste, o som do cinema é esse aqui, ó. Silêncio. Que fica, todo mundo muito concentrado assistindo aquilo e aterrorizado com a situação. Exatamente. Gosto, apoio, quero mais. Quero mais. DC, segue nessa vibe aí que é só sucesso. Exatamente. Fica a nossa dica para os executivos da DC, né? Mas, Que nos assistem. mudando de assunto, da água para o vinho. Porém, você fez uma ligação do Batman com o Jiu-Jitsu do nada, que eu nem vi de onde veio. Mas o Batman... Faz, né? O Batman faz todas as A artes Liga marciais. das Sombras tinha ali o seu jiu-jitsu ali, meu querido. Então, nós iremos falar hoje sobre Jiu-Jitsu. Sobre Sim. Heavy Brothers. E como sobre está o produto jiu-jitsu. como na está o Heavy produto Jiu-Jitsu. E entra muito, eu acho que entra muito nessa conversa que a gente estava falando de DC e Marvel. Porque muitas vezes você quer copiar o que um outro cara tá fazendo só porque tá dando certo pra ele. E aí você acaba se frustrando. Eu acho que um case de sucesso, porém também de peculiaridade, de algo que é fora da curva, é o Cícero Costa. Ah, tá. E aí todo mundo tentou copiar o Cícero Costa, porque o Cícero Costa, ele cria e criou inúmeros campeões mundiais dentro do jiu-jitsu, que é a nossa equipe atual. Porém, ele é um caso, nossa, muito à parte. É um jiu-jitsu nada comercial. É um negócio que o cara, ele tá melhorando agora, né? Tá, tipo, abrindo os olhos agora. Mas, cara, é difícil de você copiar o modelo dele. É muito difícil. A gente nem tentou. E aí, por isso que a gente tentou. E a gente teve que se basear em outros caras. Que é o que funciona mais pra gente. Que é o que funciona mais pra Hoje tem funcionado mais ainda. Então, uma coisa que eu percebo mesmo também é que às vezes a gente faz que a gente não comentou na gravação do outro programa, é que normalmente a gente vê as academias grandes, tipo a Atos Jiu-Jitsu. E às vezes quer copiar o modelo da Atos na Heavy Brothers. Só que a Atos tem tipo 12 professores, tem Não dá. 3 tatames.
Você olha e acha bonitinho, mas a realidade aqui é 2. Exato. E lá são outra quantos? 15, 20 pessoas ali. de pessoas, eu acho que são umas 30 pessoas. Ele fala no Back to Back com o Fábio Gurgel. Então. Ele fala quantos funcionários ele tem, mas eu acho que é uns 30 caras. Então, aí não dá. Porque eles têm marketing, eles produzem as camisetas deles dentro da própria academia, os kimonos são estampados Mas lá mais dentro. as aulas. Aí as aulas são 12 professores, porque tem aula Kids, aula iniciante, o iniciante é dividido em 3 fases. Então é muito... Boa parte do que a gente vai falar hoje vai de encontro a isso, né? Que antes da pandemia, tínhamos jiu-jitsu e muay thai aqui e faltava horário, né? Nossa, muito. Já era uma discussão entre eu e você melhorar o jiu-jitsu e Só que era impossível. a urgência era separar as turmas, né? Porque o grande problema é você dar uma aula para quem tá no seu primeiro dia de jiu-jitsu ali, primeiro contato, e neste mesmo tatame você ter alunos que já estão treinando há 3, 4, 5, 6 anos e você dá a aula simultaneamente para esses 2 grupos com abordagens totalmente diferentes. O cara de 3 meses e o cara de 1 mês já é diferente. Já Imagina tem o cara de... um gap, de uma uma semana, separação ali, né? O cara na primeira semana dele com um cara que treina 6 anos. E o que a gente ficava frustrado ou chateado é que... A retenção, né, também. Não, o que eu ia falar assim, a peça mais importante que a gente tem na academia é justamente quem tá começando. Né? E aí você via que, tipo, eu não tô conseguindo atender direito esse cara que chegou essa semana aqui. E o trabalho maior é em cima dele, porque é ele que a gente tem que conquistar, né? E a pessoa nova que vai Os graduados já tá fidelizado, né? Eles já estão há alguns anos com a gente. Exato. Então, eles, apesar deles merecerem a atenção, Sim. eles não precisam ser conquistados. Essa é a diferença, entendeu? É isso que a gente quis dizer. Eu não preciso provar pra ele que o jiu-jitsu funciona. Agora, e eu não preciso... eu que tô chegando hoje aqui, que não sei direito como é que funciona, mas eu tenho a curiosidade. É em mim que você tem que mirar pra daí fazer crescer, né? Tem que mostrar como é interessante, e aí quando eu mostro como é interessante, o cara quer saber mais, e aí o cara fideliza ao longo do tempo, né? Que é o pensamento que grande parte dos professores e escolas não tem. Que é que o mais importante de uma escola, de uma academia de arte marcial é o faixa branca. Sim. Se você mede... o sucesso da escola. O maior indicativo que nosso trabalho está sendo bem feito são as pessoas que estão chegando agora aqui. Né? Quanto mais faixa branca tiver, que o nosso trabalho tá legal. Exatamente. E esse era o problema que a gente tinha. Que a gente conseguiu solucionar nesse primeiro momento, que a gente voltou em agosto, que é ter uma aula de iniciante e ter uma aula para as pessoas mais avançadas totalmente separado. Sim. A abordagem é diferente mesmo. Então, eu sinto que o iniciante ele precisa construir muito mais do que só o jiu-jitsu. O cara precisa construir um mínimo de condicionamento físico, o cara precisa construir um mínimo de confiança, o cara precisa construir alguns dos trejeitos, não sei se eu posso falar isso, de um artista marcial, que é... Então, o cara... a partir do momento que ele começa a cultivar todas essas habilidades, o cara ele começa a se sentir parte de um grupo, e aí esse grupo tende a crescer. Porque para crescer, é que assim, é 2 trabalhos, né? Sempre 2 trabalhos. É o trabalho de conquistar um cara que é novo, e o trabalho de manter quem tá aqui. Sim. Então, deixar interessante para todo mundo. Exatamente. Então, a aula do iniciante, quando eu pensei lá em janeiro, que a gente teoricamente ia começar ela em março, demos 2 dias de iniciantes, depois foi feito foi tudo para abaixo. Como é que fala? Uma palestra? Um workshop. Um seminário. Seminário de defesa pessoal 3 dias antes de fechar todo o comércio. Aí segunda-feira a gente começou com o iniciante, terça-feira demos a aula da manhã e aí à noite já não estava teve. fechada a academia já. Então foi muito... Quando eu pensei essa aula lá em janeiro, eu pensei numa aula que fosse mais... tipo assim, o cara ele vem, ele aprende 30, 40 posições,
e aí ele vaza. Ele vai pra próxima aula. Isso, não vaze. É. Ele vai pra próxima turma. Ele vaza daquela turma de iniciantes. E aí aquela turma de iniciantes, ela simplesmente... Bem iniciante mesmo. Ela renova e aí ela fica iniciante mesmo. Só que o que eu percebi? Eu percebi que começa... O cara, ele aprende uma coisa hoje e amanhã ele já esqueceu. E aí eu tenho que voltar naquela primeira coisa. E aí vai naquela vibe de ser um negócio cíclico, de eu mostrar uma sequência até o final, aí eu volto do começo. Aí eu mostro outra sequência até o final, aí eu volto do começo. Aí eu vou... E assim por diante. Por que tem que fazer desse jeito? Porque aí faz um sentido na cabeça do cara, né? O cara, ele não fica, como que eu posso dizer, sem contexto. Porque se você pensar Que o que ele chega importante é o aqui, contexto. a maioria chega pra conhecer o jiu-jitsu sem ter a menor noção do que é, faz mais sentido na cabeça dele, né? E ele ver que a funcionalidade real da coisa ali. Tipo, não tô fazendo aqui à toa. A gente começa sempre com defesa pessoal, né? E aí a gente vai progredindo pro jiu-jitsu esportivo. Eu acho importante ele entender essa evolução, porque essa foi uma evolução de anos. Carlos Gracie só fazia, tipo, as técnicas básicas de defesa pessoal, porque ele só brigava contra leigo. Aí começou a vir os atletas contra o Hélio Gracie. Aí o Hélio Gracie começou a aprimorar, e aí ele aprimorou o jiu-jitsu mais próximo do que a gente tem hoje. Por isso que o pai do jiu-jitsu é mais considerado o Hélio do que o Carlos. O Carlos, ele era o mentor do Hélio, mas ele era mais voltado para a parte espiritual, nutritiva. O Hélio evoluiu. De formação, E o Hélio evoluiu o jiu-jitsu, entendeu? Por isso que o Hélio é considerado o pai do jiu-jitsu, né? O criador do jiu-jitsu esportivo que a gente tem hoje. E aí, cara, eles treinavam de um jeito, e aí essa parte esse tipo de defesa pessoal foi evoluindo pro jiu-jitsu, depois o jiu-jitsu foi evoluindo pro jiu-jitsu de hoje. Essa evolução, eu acho importante ele passar por essa evolução. Obviamente que não em 80 anos, porque foi isso que demorou pra evoluir o jiu-jitsu. Mas ele tem o contato aí, né? Mas ele já tem uma referência de onde... Isso, da onde surgiu. Começa com um tapa, começa com um chute, começa com uma queda, agarrão. sai de um agarrão. E aí vai progredindo até o cara fazendo jiu-jitsu esportivo do jeito que ele é hoje em dia. E eu acho que isso é importante para ele entender o contexto e entender como é que ele vai melhorar as posições dele num sentido geral. Porque como é que ele vai evoluir a partir de certa época? Ele tem que saber de onde ele parte, entendeu? Já entra a primeira questão do jiu-jitsu, que é a sua dificuldade, né? Complexidade. Complexidade do jiu-jitsu. Da arte marcial. Diferente de outras artes marciais que é mais intuitivo os movimentos. O jiu-jitsu não é nada intuitivo. E isso era uma barreira pro iniciante, né? Imagina você chegando hoje num tatame com, que nem eu falei, alunos com várias diferenças de prática, né? De 3 anos já faz há 5, outros faz há 3 meses. Você tá na primeira aula que não sabe andar. Exato. Tem que ensinar a pessoa a andar primeiro. Tem que ensinar a andar em pé, andar de joelho, andar deitado. Então é é foda. muito difícil, você fica muito deslocado. Já é complicado já você passar o ensinamento. Então, para essa pessoa que está começando, era extremamente desmotivante. Exatamente. E também era desmotivante para quem se machucava. Porque quando o cara se machucava, o que é normal em qualquer atividade física, até musculação. Não, sim, qualquer coisa. Pode fazer até yoga, se machucar. Exato. O cara se machucava e o cara ficava naquela. Ele não vinha mais treinar. Ele ficava 10 dias em casa se recuperando e voltava. Fugia a lembrança. E aí o cara. Exato. E aí o que acontece? Quando o cara se machuca, ele ainda pode vir treinar na aula de iniciante. Porque na aula de iniciante não tem. O contato mais físico ali. O contato mais forte, né? Então o cara, ele tem uma certa segurança, uma certa previsibilidade, que eu acho que é a parte mais importante da aula de iniciante, é a aula ser previsível, o cara saber o que ele vai encontrar aqui. A primeira aula é sempre imprevisível, obviamente. Ah, não, claro. Mas depois ele vai entendendo. A partir da segunda aula, ele já entende que é aquilo ali. Que a integridade física dele está totalmente coberta. Exatamente. Então, aí ele perde o medo. E aí, quando ele perde o medo, ele começa a se arriscar um pouco mais, no sentido de aprender mais, fazer mais aulas e tudo mais. Você tocou no medo, já dá para entrar neste assunto já. O legal da aula de iniciantes, no que a gente se espelha aqui,
nas pessoas que estão dando o jiu-jitsu da maneira correta, né? Exatamente. Focando no modelo de ser um negócio, né? De você conseguir deixar o jiu-jitsu totalmente democrático para qualquer aluno de qualquer idade, qualquer porte físico, querer fazer e iniciar sem nenhum tipo de receio. Sim. Porque ainda o jiu-jitsu carrega muito daquela... da que fama do Pit Boy. Daquela fama de 15 anos atrás, 10 anos atrás. 2000, 95, O Pit 2000. Boy, o cachorro louco, aqui nós é mais forte, ninguém pode com nós, quem não tá com nós é inimigo, briga, e muita gente carrega. Tem o filho ainda vai falar pra mãe, eu vou fazer jiu-jitsu. Fala, não, você tá louco, você vai se machucar. Ainda tem muito disso. Sim. Que é o que a gente quer quebrar. O nosso Rafael e a Rafaele Sim. são casados, tem uma filhinha. E aí eles falaram que assim que puder botar a filhinha, eles querem botar a filhinha. E aí a mãe dele falou, você tá louco, vai ficar com a orelha estourada. Olha, carrega muito disso. E aí, aí ela falou assim, não, eu vou tirar uma foto da sua orelha. Aí ele falou, dá boa, né? Dá boa. Que pra mostrar qual o cara é faixa preta e não tem orelha estourada. Eu falei, não é todo mundo que tem orelha estourada só porque é faixa preta, entendeu? É que antigamente os caras estouravam de propósito. Não, mas acontece, uma aula, igual né, a minha orelha direita, ela é estourada, mas foi um acidente. O cara bateu o cotovelo em cima da minha orelha sem querer e estourou. Inflamou, né? Inflamou e já era. Mas o que acontece muito é que quando o cara ele vem treinar, ele tem várias coisas que ele tem que passar, igual eu falei. O cara tem que se adaptar para ele começar a fazer parte daquele grupo. Ele tem que mudar a condição física dele, ele tem que aprender os trejeitos do jiu-jitsu e tudo mais. E aí entra num ponto importante, que é as barreiras que o jiu-jitsu se auto-impõe. Como arte marcial. Como arte marcial. Qualquer arte marcial vai ter esse negócio. Por exemplo, o cara, para entrar no tatame, tem que pedir para entrar no tatame. O cara, para entrar no tatame, ele tem que cumprimentar o tatame, aí cumprimentar o professor, aí cumprimentar os graduados em ordem de graduação. E se ele não faz isso, ele é xingado. Xingado entre aspas. Né? O cara não fala, vai tomar no seu cu. O cara fala, tem que comentar o primeiro, e não sei o quê. E aí, cara, entra numa coisa que eu acho que assim, beleza, isso é importante, porque faz parte da arte marcial, muita gente vem buscando isso, inclusive, essa disciplina, Disciplina, você disse tudo. Isso. Essa coisa mais quadradinha, mas isso daí não é o mais importante. Não pro cara que quer uma vida longa dentro do tatame. O cara, quando ele chega pra treinar em algum lugar, a primeira coisa que ele tem que aprender não é cumprimentar o professor, não é amarrar a faixa direito, não é fazer o aquecimento inteiro. É vir no horário. Ele não precisa me cumprimentar, ele não precisa cumprimentar ninguém, ele não precisa fazer absolutamente nada que ele não esteja confortável, a não ser vir no horário. Aí, a partir do momento que ele começa a vir no horário, ele vai começar a vir todos os dias. Ou o máximo de dias que ele conseguir. 3, 4 vezes na semana. A partir do momento que ele chega no horário e vem todos os dias... E vem pra aula. Vem pra aula, bonitinho. Aí, eu vou começar a pegar no pé dele para que ele faça o aquecimento inteiro. Depois que ele começa a fazer o aquecimento inteiro, aí eu vou... Aí ele já tá provavelmente 1 mês, 2 meses treinando. Aí que eu vou me preocupar se ele tá cumprimentando o tatame, se ele tá amarrando o kimono dele direito, se ele tá cumprimentando o professor, cumprimentando os alunos, cumprimentando não sei o quê. Por quê? Porque a primeira vitória do cara tem que ser vir. A segunda vitória do cara tem que ser completar a parte mais fácil do treino. Porque quando eu mostro a técnica, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém sabe nada. Não é. Mas a parte mais fácil, ele chega lá, ele vê todo mundo fazendo e só ele não consegue. Já é difícil no início ele vir, ele mudar a rotina dele pra começar uma coisa nova ali. E aí o cara fala assim, mas vai faltar com respeito. Cara, pra mim, na minha visão, o cara, ele já me trata com respeito só de vir pra tua aula. De vir pra minha aula, no horário. Ouvir. E me ouvir. E me perguntar. E me seguir no Instagram pra ouvir mais o que eu tenho pra falar sobre isso. Então, pra mim, na minha opinião, essa é a melhor forma de ele me respeitar. É chegar no horário e vir todos os dias. Depois, aí ele vai evoluindo aos poucos. E uma coisa curiosa, que eu não obrigo ninguém a me cumprimentar.
Não obrigo ninguém a cumprimentar ninguém. Mas se o cara não quiser, o cara faz o que ele quer. A única coisa que eu não gosto que o cara faça é ir no banheiro sem chinelo, porque vai sujar o tatame e aí eu vou botar a cara no banheiro. Pisou descalço fora do tatame e já fica, pô, mano. Aí eu chamo um pouco da atenção, mas... Cara, eu não obrigo ninguém a fazer isso. Mas o cara chega, o cara entra no tatame cumprimentando, o cara me cumprimenta primeiro e o cara cumprimenta todo mundo. Ele pode errar a ordem de graduação, ele pode fazer... Até porque você nem pega no nessa pé. questão. Mas o cara, ele ainda assim, mesmo que eu não cobre, fala. Mas ele faz porque ele quer. Quando tira essa... Não fui eu que mandei, né? A gente já falou, o grupo... O grupo não conserta as episódio. coisas. Não, entre a gente. É. Até a gente via isso na aula das crianças. Sim. A criança pode ser levada e bagunceira. Na hora que ela entra no tatame e tem mais 10 crianças que estão quietinhas ali, ela fica quieta. E o aluno novo é a mesma coisa. Ele vai ver o pessoal ali... Todo mundo quieto, te ouvindo. Obviamente que todo mundo sabe que é falta de respeito. A pessoa está falando, você falar por cima. Exatamente. Então essas coisas você não precisa falar, né? Ou o cara entrou e não completou o tatame. Tem muito professor que é isso, mano? Você já cria essa barreira e fala, mas o cara não sabe. Tipo, não é importante pra ele ainda. Não é. O cara tem não é importante pra ele vir cumprimentar você, saudar, fazer a reverência, cumprimentar cada graduado na sua ordem de graduação. O cara não sabe nem quais são as faixas do jiu-jitsu. Não sabe, o cara acabou de... Já toma carcada sem nem saber o porquê. E você já tem o graduado ali que também já cresce, do tipo, tem que vir cumprimentar, eu sou faixa roxa aqui, ó. Aí tem como me cumprimentar, sou faixa azul aqui, ó. Cria barreira entre os próprios alunos, os próprios alunos, mas não precisa, gente. O legal é deixar a pessoa se tá integrada na aula ali, se sentir confortável, se sentir bem, ter liberdade ali de ir falar com você, de conversar de entrar na os conversa outros, que você tá sem ficar participando. Olha, tá uma faixa roxa e um marrom conversando, será que eu posso ir ali? Claro que pode. Pode de acordo com o que você preza no tatame. Sim, né? Mínimo de respeito todo mundo tem. Cada um tem uma motivação pra vir treinar e cada um tem um jeito de treinar. Eu, por exemplo, gosto de treinar reclamando. Tipo, nossa senhora, tô cansado. Mais uma série, mano, minhas mais costas. abdominal. Isso. E eu entendo os caras que querem vir treinar reclamando. Mas o cara tá lá, tá fazendo, tá concentrado. Eu sei que aquilo ali não é uma má vontade. Dá pra você ver quando o cara tá de má vontade mesmo. O cara só reclama. Deixa o cara reclamar, deixa o cara falar que tá cansado. E outra coisa, tipo, a pessoa vem aqui dar uma hora da vida dela pra aprender com você. Às vezes ela teve um dia de cão. Ela realmente está cansada. Cansada, às vezes um dia estressante no trabalho. Ela fala, vou lá pra minha aula pra relaxar. E aí ela entra e fala, ô meu querido, esse não vai completar o tatame não? Vem me cumprimentar aqui. O cara, putz, mano, olha esse cara, mano. Já tô de saco cheio já. Já tô difícil. Não vai fazer aquecimento inteiro não? É molenga, hein? Então, ó, o jiu-jitsu não é assim não, hein? Você fala, puta, então tá bom, então vou fazer outra coisa. Exato. E aí, cara, eu acho que isso daí, ele assim, tem a sua utilidade, mas também tem o seu momento. Tem o seu momento. Vai então, chegar lá. Vai chegar a hora que o cara, eu não vou precisar encher o saco do cara pra fazer o cumprimento certo, pra entrar no lugar certo. Então, essa hora vai chegar pra todo mundo, só que não no primeiro momento. Pro iniciante. Depois de um ano de treino, você pode exigir o que você quiser do cara. Depois de um ano, o cara já tá totalmente disciplinado. Exato. Com tudo. Mas antes de um ano, cara, você só tem que deixar o cara vir. Que é o mais importante. Exato. Porque se não vem, você não evolui, você não cresce. Acontece também com as crianças, né? Do pai fala, não, eu quero que ele entre, ele crie disciplina. O aí pai já cria igual expectativa enorme do menino. Já. Aconteceu com o filho do Altieri. O filho do Altieri. Ele foi treinar judô na escolinha dele. E aí ele não queria ajoelhar. E o cara criou um caos. Porque o menino não queria ajoelhar. Porque daí faltou com respeito com ele, o mestre. Isso. Chamou a mãe, que era professora da escola, né? Chamou a mãe. Falou um monte. Brigou com a criança. Forçou a criança. Sabe o que aconteceu? A criança nunca mais quis entrar no tatame. Vê alguém de kimono, ela corre. Exato. E aí o Altieri tentou trazer ele aqui pra treinar. O moleque já tava na má vontade da porra, porque ele falou assim, mano... Lá vem esse cara de kimono de novo. Sabe o que eu fiz com a criança? Nada. Eu deixei ela fazer o que ela queria. Fez, rolou, andou. Aí ele viu os amiguinhos fazendo, aí ele falou,
Acho que eu tenho que fazer isso aí. Acho que eu vou fazer. Mas não vou fazer também, só de raiva. Porque ele vai fazer igual o outro cara lá. Cara, e aí ele dificultou. Eu nem sei quem é esse maluco. Mas ele já dificultou o acesso a uma pessoa ao jiu-jitsu, ao judô, ao tatame. Arte marcial. A arte marcial no geral. E aí a gente sempre fala, já falamos aqui nesse podcast. Na Rua Célia, 57, uma Essa academia pequena Heavy pequena, Brothers. na nossa pequena Heavy Brothers. Se eu perco um aluno, olha o prejuízo que eu gasto, que eu causo no mundo do jiu-jitsu. É um aluno menos, um aluno que compra kimono a menos. Então a empresa de kimono já tem uma pessoa a menos comprando. Pra comprar. Quem faz faixa tem uma pessoa a menos Pra comprar faixa. Um aluno a menos que vai graduar no final do ano. Um aluno a menos que vai participar de campeonato. Um aluno a menos que vai pagar churrasco pra A nós, todo federação mundo. vai sofrer. Um aluno a menos. Que vai levar o jiu-jitsu pra roda de amigos. Exato. ali. Um aluno a menos que vai ser a divulgação, né? Um aluno a menos que vai pagar um nutricionista. Um Pra aluno melhorar a menos aqui, que vai pra uma musculação. Que vai pra musculação. Olha aí, ó, a cadeia. Cara, olha a cadeia. Eu odeio fazer musculação, mas eu faço musculação pra treinar jiu-jitsu melhor. Pra não se lesionar. Pra não se lesionar. E olha isso. E, tipo assim, se eu perder esse aluno, se eu perder esse iniciante, cara, olha o tanto de gente que se prejudica. Olha o tanto... Não, é verdade. E é uma vida a menos que você, entre aspas, salva. Porque, assim... No mundo de hoje, sim. No mundo de hoje. Porque no meu caso, o jiu-jitsu me salvou. Eu ia ser um gordaço. Ia ser. De uns 180 quilos. Ia ser. Comendo cheetos. Tirando cheetos debaixo da teta. pra Sim, comer. ai que nojo. Com diabetes. Com diabetes, problema de saúde, tudo. Problema de saúde, ia ser. Porque eu já sou descontrolado treinando. Não, mas atividade física salva mesmo, a gente tá Atividade- incluído nisso. Exato. Né? Então, É cara, uma vida estressante que tá hoje. Nunca se vendeu tanto medicamento. não menospreze como hoje. o poder da sua pequena academia. Nunca menospreze o poder da sua Não, divulgação. É por isso que a gente fala que todo aluno é importante. Pode Sim. estar no primeiro dia. Tanto que eu fico no pé, meu, vem pra aula, quando você tá faltando, vem pra aula. O cara fala, caramba, mano, eu comecei semana passada. Cara, meu, mas você é importante, mano, porque assim como você começou semana passada, teve outro que começou também. E ele precisa que você venha, pra vocês evoluírem juntos aqui. Então é importante, Você senão precisa- acaba, né? Você precisa treinar e você precisa de alguém do seu nível. É, então não jiu-jitsu tem... você não faz sozinho. Arte Não faz marcial, sozinho, então você precisa de exatamente. alguém. É um esporte individual, mas que é feito em grupo. Aula de iniciantes na sua qualidade da aula. Quanto que melhorou pra você? Cara, ó, no meu atendimento, eu achava... Porque assim, existem duas realidades, igual a gente já falou. A realidade estúdio e a realidade academia grande. A academia do Gurgel, da Atos, de vários caras gigantes. 1000 alunos. O cara, ele tem gente pra ajudar ele. Sim, e ele sim. tem verba pra contratar quantas pessoas ele precisar. Aqui é 2 pessoas pra fazer marketing, reunião, gravar podcast, dar Gravar aula. podcast. E é tipo assim, Ai, é verdade. muita coisa, cara, pra gente fazer. Então, o que eu achava na minha mente? Eu achava que a gente tinha que crescer o número de alunos para que eu desse uma aula melhor. Só que eu só cresço o número de alunos se eu der uma aula melhor. Ah, tá. É. Entendeu? É um paradoxo. E aí, o que eu precisava? Eu precisava, na minha mente, eu precisava de um coach para dar aula iniciante. E aí, ficaria tudo bem, porque aí o coach daria de iniciante e eu daria aula do graduado ou vice-versa, tanto faz. Só que essa não é a realidade de um estúdio, que é o nosso caso, que nós temos uma academia pequena. Para a aula de iniciantes, para o iniciante, para o cara que está entrando, ter a turma separada dele faz toda a diferença, porque eu consigo atender ele, porque é um negócio tão fechado, é uma aula tão fechadinha, tão redondinha, que ela consegue suprir a necessidade dele, respondendo a pergunta de outro parceiro que está no mesmo nível que ele. Se é um iniciante na aula de graduados, eu vou precisar responder perguntas muito complexas para o graduado e muito simples para o outro. E aí se embaralha as informações. Você tá explicando uma técnica avançada e o cara tá tipo... Exato. Nem sei do que esse cara tá falando. E aí, cara, quando você bota vários iniciantes no mesmo lugar, você consegue suprir a necessidade de todos eles, simplificando a aula para eles, né? Então, eu acho que a qualidade da aula subiu 100%. Só que aí entra na vibe do que a gente estava falando agora. Nossa aula de iniciante já tem 4 meses. Isso, 4 Já meses. temos alunos que estão 4 meses fazendo aula de iniciante. Então, ele já não é tão iniciante assim.
E aí o cara que chega hoje? E aí você comentou esses dias, né? Já percebo você correndo de um lado pro outro. Porque eu já começo a ter uma separação uma do separação grupo, de né? quem já tá 3 meses fazendo, que já carrega ali algumas técnicas, né? Algumas progressões, e quem tá agora que você vai ensinar a cambalhota do zero, sim. E aí eu acho que assim, ainda é melhor do que ter o iniciante na aula de graduado. Mas... Porque muitas vezes você consegue ainda dar atividades que junta todo mundo, né? E aí, assim, eu acho que a aula de iniciante, ela é realmente... Um divisor aqui. Um divisor de águas, principalmente para Heavy Brothers, porque a aula de iniciantes é a nossa aula mais lotada, hoje em dia. Tende a ser, né, cara? Muita gente descobrindo, ainda mais nesse período de pandemia, que um monte de gente em casa, triste, sem fazer exercício, sem ter o que fazer, e quer ter alguma coisa nova. O jiu-jitsu começa a aparecer na mente delas por conta do que a gente falou. Você quer tirar totalmente o estigma de ser a luta agressiva, que você vai se machucar, de agarra-agarra, e mostrar todo o potencial que ele tem ali. Sim. E é o iniciante, é essa aula que vai fazer carregar tudo. É o iniciante. Eu acho que assim, realmente, eu acredito que ainda o cara... ainda tem muito pra evoluir nessa aula, porque a aula... 4 meses, né? Você ainda tá aprendendo. Tô aprendendo a lidar com esses caras. Você deve olhar e falar, acho que eu posso começar a fazer tal coisa. Eu acho que o daqui a um ano vai estar muito melhor do que hoje. Sim. Mas hoje já tá melhor do que um ano atrás. Já tá. Entendeu? Então, se eu olhasse pra dezembro de 2019, e olhando pra dezembro de 2020, eu percebo que eu tenho muito mais caras novas do que em dezembro de 2019. Sempre tem uma cara nova, impressionante. Dezembro de 2019, direto, eu ainda tenho que mandar... Hoje em dia, eu tenho que mandar mensagem pro Ricardo. Falar, qual que é o nome desse cara que tá subindo? Porque eu não lembro. Porque é um cara tão novo, mas eu acabei de decorar 10 nomes novos. E aí, mano, tem um cara novo que veio uma vez, 3 semanas atrás. E ele tá se matriculando agora. E aí, cara, isso é um sinal de que você... tá indo pro caminho certo. Tá indo, então tá indo. Só tem, que você falou, vai melhorando. Vai melhorando, né? Eu acho que pra 2021 eu vou conseguir fazer um sistema um pouco melhor. Agora nesse finalzinho de ano que eu vou dar um pouco menos de aula, vou conseguir dar uma pensada melhor, dar uma estudada melhor. Eu acho que eu vou conseguir criar algo um pouco melhor. Mas ainda assim... Já tá bem. Já dá pra perceber que tá bem melhor. O clima da aula é outro, pra quem tá começando. Você acabou de falar toda essa questão de você... tirar do início essa questão hierárquica, pesada, deixar o aluno mais livre ali, que ele consegue conversar com todo mundo, ele tem contato com todo mundo, ele consegue se expressar, consegue chegar e pegar em você, que você é a santíssima trindade que tá ali. Deixa muito mais gostoso ali. E assim, e o fato de não ter o rola, que eu acho que é a parte mais importante. Também, Eu vi uns caras conversando sobre não ter rola, uns caras, eu acho que o iniciante não tem que rolar o primeiro mês, acho que não tem que rolar 3 meses. Tem lugares que o iniciante não rola, do 1 ano não rola. Então, eu quero esse objetivo. 1 ano o cara sem rolar. Mas você fala, nossa, mas é 1 ano sem rolar. Mas, cara, eu treino jiu-jitsu há 18 anos. E eu rolo há 18 anos. E eu acho que o cara perder 1 ano de rola pra aprender técnica, eu acho que ele não perde absolutamente nada. Ele não perde nada porque o cara, ele consegue, nesse 1 ano, focar no que importa. Trabalhar o corpo dele, as técnicas, Já dá pra perceber, por exemplo, aconteceu na semana retrasada, que ficou uma aula, a Larissa, a Daiane e o Huberli. 2 meninas e 1 homem. E aí eu fui parceiro do homem e as meninas fizeram entre elas. E aí no final eu falei assim, hoje nós vamos fazer um rola aí. Primeiro rola do Huberli. Aí as meninas, eu não quero fazer, eu quero ver. Aí ele começou a rolar comigo e ele já sabia um monte de posição. Aí ele derrubou, aí eu defendi, aí ele defendeu a defesa, aí ele saiu, acabou as meninas. Aí ele foi no banheiro, tipo, passar uma água no rosto porque ele tava passando mal, porque era o primeiro rola dele, obviamente. Sim, deu toda a energia que ele podia. Tudo que ele tinha ali, 5 minutos rola e ele já morreu nesses 5 minutos. E aí as meninas, nossa, mas ele foi muito bem. Ele fez um monte de posição no meu primeiro rola, eu não sabia nada. Eu falei, exato. Esse é o ponto, porque no seu primeiro rola eu dava uma outra aula. Era outra coisa. Era outro mundo. E aí quando eu dava essa outra aula, você ficava perdido, você não sabia o que você estava fazendo. Não tinha conteúdo, o HD era muito pequeno. Exato, cara. E aí o Huberli
ainda tem um HD pequeno pra entender certas coisas, mas ele já tem uns dados salvos ali, entendeu? Então ele já sabe o que ele vai fazer, ele já sabe pra onde ele vai partir, ele já sabe o que acontece. E você imagina isso na cabeça dele, quão legal foi. Exato. Dele ver que o que ele aprendeu, ele tá usando, ele tá funcionando. Sim. Tanto que, é um cara conquistado já está aqui há 2 meses, já tem o seu kimoninho. E o cara vem todos os dias. Ele vem de segunda a quinta, ele até brinca, fala, Ricardo, sabe que sexta eu não venho, que sexta é o dia da cerveja. Eu falo, meu querido, divirta-se. Divirta-se, mas segunda a quinta ele vem. Exatamente. Ele vem então eu aqui, acho que o cara, quando ele chega e ele consegue fazer, consegue lutar. Aí tá conquistado, né? Ele Ele fala, exato. nossa, que legal. E pra você aplicar isso como era antes, quantos meses você ia demorar? Ele tá aqui só 2, Laurence. E que nem você falou, ele já tem ali coisas do jiu-jitsu que ele já sabe fazer direitinho. Quanto tempo você ia levar na aula de antes? Se eu pegar um cara, era 1 ano pro cara rolar direito. Fazer as coisas que ele fez ali em 2 meses. Só que o que acontece? Ele não sabe rolar completo. E aí, eu acho que esse é o pulo do gato. Ele não sabe rolar, ele não sabe se desvencilhar em todas as posições. Não, lógico. Mas se eu limitar o rola, se ele fizer comigo, ou se eu limitar ele, tipo, numa situação específica, ele sabe o que fazer ali. E aí ele já se sente poderoso. Sim. Esse que é E legal. esse é o negócio. Porque ele vai chegar no mesmo resultado. O cara, se eu botar ele pra rolar desde o primeiro dia, e botar ele pra rolar só daqui 1 ano, ele ainda vai demorar 1 ano pra se situar em todas as situações. Só que a diferença é que, quando eu limito ele, não deixo ele rolar, ou só fico em posições específicas nele por 1 ano, e aí ele vai fazer a posição lá só no final, só vai rolar lá no final, completo só no final, é a mesma coisa. Só que quando ele é limitado, ele se sente poderoso o tempo todo. Agora, quando ele é jogado lá no tanque dos tubarões... É frustração o tempo todo. É frustração por 1 ano, cara. E quem aguenta ser frustrado por 1 ano? Pouquíssimos, que é o reflexo da nossa aula anterior. Nós tínhamos pouquíssimos alunos adultos, porque era pouquíssimas pessoas que aguentavam esse nível de frustração. Não, era quem realmente, desde o início, já gostava. Exato. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas não é todo mundo que é assim, né? Exato. Então você tem que dar uma Você tem que oportunidade pra tentar todo mundo agregar o fazer. máximo, né? E pelo jeito esse é o caminho que mais funciona. Né? Sim. Eu acho que o cara se sentir poderoso o tempo todo, mesmo que isso seja uma leve ilusão, eu acho que é valioso pro cara, porque o cara ele consegue entender o que ele tá fazendo e ele consegue divulgar aquilo que ele tá fazendo com alguma noção do que ele tá falando, né? Não tipo, vai lá que meu mestre é foda. E é isso, ponto final. Não sei por que ele é foda, mas eu sei que ele é foda. Porque ele pega me todo bate. mundo ali. Exato, Mas agora a conversa dele vai ser outra. Meu, tão legal que eu já consigo fazer isso. A aula agrega tanto e mudou essa questão de ter o iniciante, ser democrático para todo mundo fazer, que a Tânia, mãe do Cauê e da Cauane, quer fazer jiu-jitsu. Sim. Com 50 anos dela. Sim. E ela estava conversando comigo, falando, mas eu tenho medo porque artrite, eu tenho problema sei lá na onde. Aí já veio o Rafael e falou assim, não esquenta, que eu tenho isso aí também e eu tô treinando aqui, entendeu? Sim. Eu aí tô pega aqui. a Bruna e fala, não, eu tô com hérnia e tô fazendo também. Daí você olha e fala, eita. Mas aí você vê que assim, se eu libero pro cara entrar na minha conversa, o cara ser meu amigo, tira esse estigma do mestrão, não sei o quê, ele se sente à vontade de se enfiar na conversa e me ajudar. Agora, se eu fosse aquele cara, não fala enquanto eu tô falando. Isso. Eu tô falando aqui com ela aqui. E o cara ia te ajudar. Exato. Então, ele facilita o meu trabalho. Só que eu tenho que dar essa liberdade pra ele lá atrás. Lá no começo. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Pra que hoje ele me ajude. E tire esse negócio. Porque assim, enquanto eu tava falando com ela, eu tava sentindo que eu tava perdendo a mão. Eu tava sentindo que eu tava perdendo ela. Sabe aquele desenho assim? Tá no espaço. Aí tá Sandra Bullock, Gravidade, aquele filme. Tá. E aí tá o George Clooney indo lá pra frente, a Sandra Bullock com a mão lá assim, ó, indo. Já não alcança meu Deus mais. do céu, não alcanço mais, eu tava perdendo. E aí veio o Rafael, o Rafael e a Bruna que estavam os dois conversando, junto comigo ali, e catou, e aí eles foram a corda que segurou o George Clooney lá na frente, lá. E ajudou a puxar, de volta para a nave.
E é isso, cara, porque se eu não tivesse dado essa liberdade pra eles lá atrás, hoje eu teria perdido essa oportunidade. E aí ela já desceu, já falando pro Ricardo que já queria fazer, queria tentar, eu falei, vem, faz uma aula. É o que a gente falou, é democrático, não importa. Pode ter 80 anos, quer começar? Dá pra começar. Faz, serve pra todo mundo. Com as limitações de cada um, mas você faz. E aí cada conquista é uma conquista legal, porque, por exemplo, a Sofia veio, ela conseguiu fazer um golpe em mim lá. E aí a primeira coisa que ela fez, quando a mãe dela chegou pra buscar na aula, ela falou assim: eu consigo levantar a cabeça. Eu falei, nossa, nada a ver. Tipo, a mãe dela, oi. Aí ela, eu consigo levantar a cabeça com as pernas. Aí eu falei, nossa senhora. Mas eu falei, mas é verdade mesmo. E ela me jogou de cara no chão ainda porque ela tava fazendo um negócio e eu tava achando que ela não ia conseguir fazer. E aí deixou, e aí deixei ela ver fazer, qual é que é. E ela me jogou de cara no chão. Ao vivo. Ao vivo. Ligação da mãe. Desliga isso, gente. Aperta o botão. Ah, o botão do lado. Se apertar o botão de... Pronto. E aí... É um negócio que assim, é uma pequena vitória, ela só conseguiu me levantar. Mas é por quê? Porque eu sou mais pesado que ela, eu sou maior que ela, e ela, e ela tem 15 anos, né? E ela tem 15 anos, então, tipo, nossa senhora, que uma legal. Uma menina de 15 anos te jogar de cara no tatame, ela ganhou o dia. Ela ganhou o dia dela, exatamente. E isso é legal, porque o cara começa com pequenas vitórias, se sentir poderoso, e a partir do momento que ele se sente poderoso, ele persiste, e aí ele fica poderoso de verdade. Já falei outras vezes aqui que o jiu-jitsu dá superpoderes para o praticante. Às vezes a pessoa não acredita. Mas é engraçado, porque esses dias aí os caras da manhã estavam me zoando. Aí eu falei, beleza, hoje eu vou arregaçar vocês. Porque eles são todos graduados na manhã. Eu falei, beleza, hoje eu vou arregaçar vocês e vocês estão lascados. Eu vou ficar 20 minutos no meio. E é isso, e acabou. E eu vou bater em vocês 20 minutos. E aí os caras ficam, ei, não sei o que nós vamos te pegar, e blá blá blá. Eu falei, então, beleza. Botei 20 minutos no relógio, fiquei lá no meio lá. E aí eu fui finalizando. Finalizei o outro, finalizei o outro, finalizei o outro. E aí fui finalizando. Aí o Bruno falou assim, vai se ferrar, velho. O cara é uma máquina de matar, mano. Puta merda, mano. Eu pego aqui, o cara me coisa aqui, o cara passa ali, o cara me finaliza de outro jeito. E eu falei, e é isso, sabe? E aí, quando eu entro no faixa branca pra fazer com esse faixa azul, que tá sofrendo na minha mão, o faixa azul sofre o faixa branca sofre na mão do faixa azul, entendeu? E é assim por diante. O cara que começa a fazer as posições e ele começa a sentir mais, com mais poder, com mais força, é legal, porque aconteceu na aula da noite também, a Sofia rolando, que tem 15 anos, rolando contra o Ulisses, que é um homem adulto, e ela ganhou do Ulisses várias vezes no meio da nossa brincadeirinha ali. E aí ela saiu como? Nossa, se achando. Aí o Ulisses saiu, nossa, ela é forte, né? Mas assim, o Ulisses tem 2 meses de treino e a Sofia tem quase 1 ano já de treino, somado idas e vindas. É que ela né? para, volta. Então, é legal porque a pessoa ela vai porque se motivando, né? Funciona e a pessoa se motiva a fazer. Esses são alguns cases da nossa... Vai mostrar... o que a gente tem em mente, né? Pro futuro da Heavy Brothers, que tudo gira nessa aula, né? No crescimento do jiu-jitsu. E porque a aula é do jeito que é, né? Por que a aula não tem rola? Porque ela tem que usar. Eu vi o cara falando, tem que ter 6 meses de treino, o cara não tem que rolar. E aí eu vi um cara mais radical, eu falei, mano, o cara não tem que rolar enquanto ele não pegar a faixa azul. Aí eu falei, putz, mano. Aí eu fiquei, sabe quando você bate só aquele preconceito? Você fala, mas... Pá, mas como o cara vai pegar a faixa azul sem enrolar? Mas aí quando você vai parando pra pensar, eu na minha faixa preta, 18 anos de jiu-jitsu, 18 anos de treino, eu paro pra pensar, eu falo, realmente, mano, o cara até pegar a faixa azul, ele não tem discernimento nenhum pra fazer um rola decente. Não é que ele não vai rolar, é que ele vai rolar de uma maneira diferente. Ele vai ser desafiado de outras formas. E aí, quando ele juntar tudo isso, vira o rola, né? Que não precisa ser aquele rola extremamente competitivo. Então tem que ser um negócio mais dá pra você acessível. fazer algo mais controlado ali. Né? E esse é o nosso objetivo aqui na Heavy Brothers, e esse é o nosso objetivo pro 2021, 2022, 2023. Fazer com que seja um negócio acessível, um programa que seja acessível pra todo mundo. Já é,
mas que seja algo que... Tem que levar isso pra mais pessoas. Né? Seja perfeito, sabe? Quando a pessoa faça a primeira aula, ele fala, meu Deus do céu. Até que a gente precisa abrir outro horário. Exatamente. A gente precisa de E tá outro quase, horário. esse horário aí tá quase, porque, mano, já tá ficando loucura já. Já, Alguns que vai dias. vindo e se o produto é bom, o cliente vai ter, né? Exatamente. E a melhora do produto sempre é o Tende objetivo. a trazer mais. Tende a trazer mais, Tende a trazer mais sempre. É igual a Apple, né? Igual a Samsung. Por que a Samsung e a Apple vendem pra caralho? Por que a Xiaomi vende pra caramba? Porque é um custo-benefício. O cara põe ali, eu tenho tanto dinheiro pra investir e eu vou investir com quem? Vou investir na Smart Fit, vou investir na Heavy Brothers, ou eu vou investir na Renner, que eu vou comprar, em vez de emagrecer, eu vou comprar um sobretudo e me tapar. Mas se for psicológico. Aí não dá. Cara, é isso, entendeu? Então, tipo, o cara de quando você abre um negócio, né? Qualquer um do seu concorrente, o Zé da esquina, qualquer um, que tá vendendo coxinha ali, no ponto de ônibus. O fato é, a partir do momento que a pessoa pensa em vir aqui, é que a gente conquiste ela. Exatamente. Que se ela sair do tipo, acho que eu posso ir na Renner. Exato. Ou, tipo, não vou gastar esses 120 reais nisso aqui. 120 reais eu como o mês inteiro no tiozinho do ponto ali. Tipo isso. Entendeu? Ou 120 reais eu vou na Lollapalooza, sei lá. Vou ver o podia NX0. Se ele subisse e tivesse aquela hora que ele ficasse de canto. Ou fosse jogado no tatame, embolado por, sei lá, sem saber o que tá fazendo, ele ia descer e falar... E o Fábio Gurgel fala, e é um negócio real, que assim, o seu inimigo no jiu-jitsu, pra nós, né, as faixas pretas, não é a equipe adversária, não é a equipe que vai te enfrentar no campeonato. O seu inimigo no jiu-jitsu são os maus professores de jiu-jitsu. Sim. Porque eles dão um estigma ruim pra arte marcial. O cara pode ser porra louca, o cara pode querer sair na porrada com todo mundo, o cara pode ser o pit boy lá de 2000. Porque se o cara for um bom professor, o cara cativa e o cara faz com que aquele cara que tá aprendendo com ele se encante e no futuro o cara venha pra Heavy Brothers, no futuro o cara vá pra outra arte. O importante é crescer, né? O importante é crescer. O importante é crescer a arte marcial. Que se você dá uma aula boa pro teu aluno, ninguém é sozinho no mundo, né? Esse aluno tem amigos, o amigo dele é de São Paulo. Fala, nossa, nunca tinha pensado em jiu-jitsu. Fala, tô fazendo ali em Cotia lá. É muito legal. O amigo dele pode treinar lá em São Paulo. É mais um que faz jiu-jitsu. E é o que o Gurgel fala. Fala, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Mundo, mano. Sobe pra todo mundo. As empresas de kimono, as inscrições de campeonato, os eventos começam a pagar mais dinheiro pros atletas. Sim. Então, a boa divulgação do jiu-jitsu. Você falhou, quase. Hein? Não, tá quase aqui. Tem que ficar olhando, mano. Senão... A boa divulgação do jiu-jitsu é aquela que cativa a pessoa e faz a pessoa divulgar o jiu-jitsu pro próprio jiu-jitsu, né? Não é Sim. E fazer igual, por exemplo, a Coca-Cola, que investe milhões em marketing, o McDonald's, milhões em marketing. O cara, eles inovam, tem que inovar e inovam o tempo todo justamente pra fazer. Cara, o jiu-jitsu é uma arte marcial, teoricamente, se você for ver bem que veio do judô, desde 1882, cara. 1882. É praticamente a mesma coisa, com algumas adaptações, mas é um produto de 1882 que tiveram mínimas adaptações. Uhum. Adaptações de regra, adaptações de kimono, não importa. Mas é um negócio antigo. Não é igual o McDonald's, não é igual a Coca-Cola, que tem que mudar a fórmula, que tem que adaptar o mercado, investir milhões de marcas. Quando o cara faz um bom trabalho, o próprio praticante, o próprio cliente divulga pra você esse trabalho. Então eu acho que é um negócio que se vende sozinho, desde que você tenha um produto bom. Se você não tiver produto bom, vai ficar uma bela de uma bosta pra você continuar a sua academia, pra você cultivar mais gente, pra você... Não, vai, Entendeu? Se a maré tá subindo, venha pro nosso barco. Essa foi uma boa adaptação do poema. Venha pro nosso barco aqui. Venha remar junto com a Heavy Brothers. Sim. Sim.
Eu acho que pelo programa de hoje Ah, deu pra explanar bem. deu pra explanar bem, né? Que é, a gente queria falar sobre a aula de iniciantes. Queria falar sobre a aula de iniciantes, falar sobre essa parte do cara, o acesso à aula, né? Porque a própria aula de iniciantes melhora para os graduados também. Exato. Por isso que a gente nem focou tanto, porque Porque o graduado já sabe, né? Tipo, o graduado já sabe. O jiu-jitsu já faz parte Da rotina dele, Da da vida rotina dele, ele tá conquistado. E mesmo que o cara pare por um tempo, o cara, Ele acaba voltando, voltando. mas a aula de iniciantes reflete nele porque ele vem pra aula sabendo que as técnicas que você vai passar são mais avançadas, né? Tipo, você não vai ter que dividir a atenção, vai ser uma aula mais focada pra ele evoluir mais ainda o jiu-jitsu. Sim. Então, facilita para os dois lados da ponta. Exatamente. Então é isso, queridos. Por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, não hesitem em perguntar-nos. E fiquem sempre com a mensagem do alienígena, né? Que Busquem é conhecimento. busquem conhecimento. E jiu-jitsu. Que jiu-jitsu também é conhecimento. Exatamente. E nós temos conhecimento para lhe passar. Comercial e marcial. Exatamente. Foi longe na dica da alienígena. É que o alienígena ele vai aprimorando, né? Ele Nós vai, temos ele contato vai. próximo com ele. Sim. Que ele mora exatamente aqui, ó. Neste local. Esse talvez, esse corte, talvez não aconteça. Você vai achar o local do alienígena, mano. Você vai botar o Thanos, tá ligado? Atrás. Nossa, aí fudeu, Com né? a manopla, assim. É isso, queridos. Por hoje é só. Beijo, tchau. É nóis. Volte sempre.